Hoje nós vamos apresentar algumas entrevistas que fizemos com professores especializados na área de ciências humanas e assim também fizemos entrevistas com professores não especializados nessa área para fazer um comparativo e mostrar a determinada importância da sociologia, filosofia, artes e política no nosso cotidiano. Obrigado. Poliana, fala qual é a sua formação e qual a importância da arte na sua vida. Bom, eu sou professora, formada há mais de 10 anos pela UFES em artes visuais e também sou formada em comunicação empresarial pela UVV, tenho pós-graduação em arte na educação e atualmente estou aqui no CIVIT trabalhando, mas sou da Rede SESI desde o ano de 2012 e agora concursada pelo Estado também. A importância da arte para a minha vida. Bom, eu me identifico com esse lado lúdico desde criança, né? Esse lado criativo, sempre gostei muito, até que eu descobri que havia uma faculdade que eu poderia me formar nisso. Ela é extremamente importante para a minha vida porque não é simplesmente pelo fato de você fazer um desenho, ou uma pintura, ou uma escultura, mas é o fato de fazer raciocinar sobre aquilo que está sendo feito. E colocar as pessoas numa posição em que elas têm que pensar sobre aquilo que elas estão vendo, retira muitos preconceitos, quebra muitas barreiras, faz com que as pessoas entendam a ter um olhar mais sensível sobre a sociedade, entender que eu não sou melhor do que ninguém, as dores do próximo, e aí eu consigo enxergar, por meio dessas imagens, não simplesmente obras, mas a história que foi sendo registrada por todos os seres humanos, desde a arte rupestre, egípcia, bizantina, greco-romana, até outras mais que nós temos hoje, e todas as inovações de estilos significam que as pessoas que fazem a arte, elas estão ali dedicando não somente fazer um ofício simples, mas elas estão ali dedicando as suas vidas e querendo mostrar para o outro que elas também existem e que elas podem ser um diferencial onde elas atuam, quebrando assim muitos pensamentos que são fechados e inovando a sociedade. Eu já disse uma vez que a arte, ela não tem como definir, porque a arte é um processo criativo e eu não consigo definir o que ainda vai acontecer. Bom dia, professor Magno. O senhor pode começar se apresentando? Bom, meu nome é Mário Magno, sou professor da área de Ciências Humanas, sou formado em História pela UFES, pós-graduado em Gestão Educacional também. O senhor poderia nos dizer qual a importância da política para a sua vida e para a sociedade? Bom, a política ela tem muitas definições, né? É difícil você criar um conceito só, mas a política está presente na vida da gente todos os dias, né? Porque fazer política não é só a gente ligar com o cargo de deputado, de senador, de governador, de presidente. Fazer política é você estar cuidando da cidade. Então todos nós temos a responsabilidade de fazer política. Então assim, as pessoas às vezes elas cometem o grave erro de só se preocuparem com política na época de eleição, e não é assim. Nós temos que estar sempre ligados no que os nossos representantes estão fazendo. Depois que você elege alguém, nós cidadãos temos responsabilidade de fiscalizar, porque nós colocamos eles lá. Então nós temos que fiscalizar se ele está atuando bem, qual é o seu papel lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Se ele está conseguindo ser um bom gestor para uma cidade, para um estado ou para um país. Então assim, a população ela deveria se inteirar mais com a política. Porque às vezes ela reclama que alguém não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, mas ela se esquece que essas pessoas foram colocadas lá por nós mesmos. Então, se nós estamos achando ruim, nós temos que selecionar melhor os nossos candidatos. É isso. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Sérgio Fernando Provetti, ele tem formação de contabilidade, formação de engenharia em eletricidade. Ele tem
especialização, né, em educação profissional técnica. Filosofia, sociologia, política e arte. Mas olha só, embora a gente não imagine o quanto seja importante a filosofia, né, ela que define, né, a nossa razão de pensar. Por que a gente pensa de uma determinada maneira? E a filosofia é que faz a gente ter uma possibilidade de uma educação mais humanista. Entender os saberes, entender os sujeitos, né? E daí traçar o nosso entendimento. Por que nós nos comportamos de tal maneira na sociedade? Então, se você conhece os filósofos, conhece os pensamentos, você começa a entender por que a gente pensa dessa maneira. E quando a gente pensa, né, quando a gente traz essa informação do mundo exterior, eu acho que, por exemplo, uma boa oportunidade de expressar isso seria você expressar em forma de arte, né? Porque a arte, o que ela vai fazer? Ela vai, assim como qualquer movimento econômico, ela vai nos mostrar como a nossa sociedade ela se comporta. Então, todas as nossas interações humanas, a arte pode fazer a gente ter um entendimento melhor. Porque na área técnica, pessoal, a gente faz o exercício e entende como funciona, né? Mas na filosofia, a gente vai entender o pensamento humano, como isso funciona. De repente, uma boa visão, uma boa representação do que aconteceu, do que está por acontecer, possa ser expressado pela arte. Então, é filosofia, arte e sociologia, eu acho que seria assim, né? É um ponto, talvez que a formação humana como seres humanos seria o mais importante, né? Filosofia, maneira de pensar, e sociologia, como as coisas acontecem com esse pensamento. Então, se a gente juntar esse tripé, né? A filosofia, a sociologia e a arte, a gente tem assim, se a gente tivesse mesmo uma tratativa educacional desde pequeno, nesses aspectos, eu acho que a gente teríamos uma sociedade melhor. Independente de cada formação, a arte, a filosofia, a sociologia e a política é de extrema importância para a nossa sociedade, não somente na escolha acadêmica, mas também para a formação de cidadãos, assim fazendo com que cada cidadão tenha a sua melhor atuação na sociedade, fazendo cada vez uma sociedade melhor.